não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! A partir desses, tomando essas teses como pontos de partida. E explicar isso aqui não só ilustrará alguns pontos que eu expus nas aulas sobre o Kant, mas também me dará a ocasião de explicar certos pontos do meu esforço filosófico e educacional pessoal, de modo que vocês entendam melhor em que tipo de aventura se meteram quando começaram a assistir essas aulas. Então, para esclarecer, vamos dizer, qual é a nossa posição no conjunto desta coisa, o que nós estamos fazendo aí, não só eu, mas vocês também. Eu vou ler aqui e analisar um texto bastante curtinho, mas nos dá a chance de muitas explicações. Então, esse livro do Scott Soames, ele tem, acho que umas 900 páginas, uma coisa assim, é um negócio oceânico, e ele tem um capítulo sobre cada um dos filósofos, seguindo mais ou menos pela ordem cronológica. Ele atualiza até, eu creio que chega até a década de 80, 90, não passa disso. Então, diz ele, se a filosofia analítica não é um conjunto unificado de doutrinas subscrito por uma ampla faixa de filósofos, que é ela? A resposta breve é que é uma certa tradição histórica na qual o trabalho inicial de George Moore, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein estabeleceu a agenda para os filósofos posteriores. A filosofia analítica é uma trilha de influência, ou seja, por mais longe que tenha ido parar do trabalho desses pioneiros, é sempre a ele que os filósofos dessa corrente se reportam como um ponto de partida. A mesma coisa acontece em toda a escola filosófica existente, quer dizer, por exemplo, no marxismo, eu até já expliquei isso aqui, o marxismo começa com a ideia de que a ideologia de uma classe é determinada pela sua posição objetiva na sociedade, isso é, pelos seus vamos dizer, interesses vitais, por assim dizer, interesses de ordem material. E quando passa um século e meio, né, o que está na vanguarda do pensamento marxista é a ideia do Ernesto Laclau de que a propaganda revolucionária cria a classe a qual ela destina o seu discurso ideológico. Então, quer dizer, a propaganda vem primeiro e a classe vem depois. A classe, em vez de a posição de classe ser o fator determinante, ela é uma criação da propaganda revolucionária. Quer dizer, uma inversão total da premissa marxista. E, no entanto, o pensamento do Laclau não é compreensível fora dessa tradição marxista. Ele representa isso, é de evolução interna, uma dialética interna da própria filosofia marxista. A mesma coisa acontece na escola analítica. Você vai ter lá para dentro, você vai ter muitas mudanças. O próprio Wittgenstein, ele muda de rumo no curso da sua vida, adotando uma orientação oposta à do início. Eles tinham começado com o projeto, vamos dizer, de uma linguagem aperfeiçoada, baseada sobretudo na lógica do Gottlieb Frege, e depois, num certo ponto, ele vê que isso é impossível e ele passa então a se dedicar a analisar frases banais da comunicação diária para ver no que dá. E assim, existe uma variedade muito grande dentro da escola, mas todas essas variações, essas variedades, elas
se referem, vamos dizer, a um início, né? Então esse início é como se fosse vamos dizer, um rito de passagem. Você tem que passar. Não há ninguém na escola que não tenha passado por George Moore, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, sobretudo esses dois últimos, porque o George Moore foi um pouco esquecido, embora ele seja de uma importância extraordinária na fundação dessa escola. Então, a filosofia analítica é uma trilha de influência. Portanto, isso é importante, não há um conjunto de doutrinas fixo que todos têm que subscrever. Não se trata de uma igreja, nenhuma escola filosófica tem isso, nem mesmo a escolástica tem isso. Mas essa ideia da trilha de influência, né? Há certos temas ou tendências subjacentes que a caracterizam. O primeiro é um compromisso implícito com os ideais de clareza, rigor e argumentação. Então, aqui você já tem, vamos dizer, três ideias superpostas, né? O tipo de clareza que eles buscam no início é a clareza de termos perfeitamente definidos, quer dizer, o tipo de clareza que se necessita, por exemplo, numa demonstração geométrica, onde você sabe exatamente a que tipo de figura cada termo se refere. Porém, isto abrange o conceito total de clareza? Obviamente não. Porque na medida em que você, na filosofia, você vai lidar com elementos reais da experiência, sobretudo da sua experiência interior, tá certo? Existe um outro tipo de clareza que abrange a expressão dessa experiência. E a expressão da experiência interior é uma coisa extremamente difícil, tá certo? Que necessariamente começa por uma espécie de discurso poético, um discurso de ordem narrativa. Você vê, quando você assistiu viu algum fato estranho na rua, algo que você não compreendeu, e você chega em casa e você está branco, as pessoas perguntam o que aconteceu. Como é que você responde? Você dá um conceito geral? Não, você faz uma narrativa, você conta, aconteceu isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ou seja, você ainda não está entendendo, mas você já tem os dados na mão. Então você está fazendo aquilo que o Benedetto Croce chamaria uma narrativa poética. Você está expressando impressões. Esta impressão de impressões não é uma coisa fácil, porém, como ela lhe dá o primeiro material com o qual você vai raciocinar, então se você não tem essa primeira expressão, você não tem nada, você está lidando apenas, vamos dizer, com palavras, não é isso? Então é o caso de perguntar, o ideal de clareza que essa escola tinha era realmente uma clareza, tá certo? Ou era apenas uma nitidez das definições, a nitidez das palavras, sem perguntar se essas palavras correspondiam efetivamente à experiência humana real. Você vê que na segunda fase da sua vida, o Wittgenstein teve alguma preocupação deste tipo, né? Então, de analisar frases que expressavam experiências humanas diretas. Porém, o problema é que ele, quase que invariavelmente, ele escolhe frases banais do dia a dia, onde, no máximo, você expressa, vamos dizer, um dado sensível qualquer. E esta base, evidentemente, é muito pobre. Tá certo? Quer dizer, o fato de você conseguir dizer coisas como a vassoura está atrás da porta, quer dizer, com este tipo de linguagem, o quanto você vai avançar na expressão da experiência humana para depois você poder analisá-la filosoficamente. Você certamente não irá longe com isso, né? E ao longo da vida do próprio Wittgenstein, você vê que ele não era um indivíduo que tinha muita clareza com relação a ele mesmo, a sua própria alma. Muitas vezes era um indivíduo confuso, tá certo? Confuso ao ponto de que, depois de um certo ponto, o próprio Bertrand Russell não o tolerava, porque ele só vinha com conversas malucas, né? Então eu falo, bom, como é que esse homem está falando? Que tipo de clareza um homem confuso pode alcançar? Ele pode alcançar uma clareza verbal, ou uma clareza conceitual, quer dizer que você define cada termo e coloca lá como se fosse um programa de computador, e o resto do raciocínio segue a partir daquelas definições dadas. Mas isso está longe de poder abranger o tipo de clareza que se necessita
numa investigação filosófica, que em princípio ela vai partir da experiência da realidade, tá certo? Então, em primeiro lugar, precisa ter a clareza da expressão, precisa ter a clareza da percepção da realidade, e esse é um tema que eu vou voltar daqui a pouco. Quer dizer, você precisa perceber as coisas com clareza, expressá-las com clareza e depois trabalhar essa expressão até chegar a conceitos descritivos que sejam adequados e comproporcionados à experiência real. E pior, quando você elabora o conceito, você está passando, vamos dizer, da experiência concreta singular para uma estrutura universal. Então, esta conversão, vamos dizer, do singular no universal também não é uma coisa fácil e imediata, e muito se pode perder no meio do caminho. Então, o simples trajeto da experiência até os conceitos já é um bicho de 7 cabeças, né? E na verdade ele é a principal ocupação do filósofo. Qual é a pergunta filosófica por excelência? É a pergunta: o que é? Quid est, né? Ou seja, você está perguntando por um conceito, mas se você pergunta o que é isto, é porque alguma experiência do isto você teve. Então você tem já um material narrativo ou descritivo bruto em cima do qual você vai trabalhar. Em segundo lugar, o rigor. Eu acho que este é um ponto onde nada se pode, não se poderia exigir mais rigor nas demonstrações, nas análises do que esta escola oferece. A especialidade deles é partir cabelo em 4 e chegar às últimas minúcias e não deixar escapar nada, né? Então, até aí, eu acho que quando eles falam da clareza, a clareza deles não é muito clara, mas o rigor é rigoroso. E por fim, argumentação. Aí chegamos num ponto decisivo. Só existe argumentação quando você tem uma tese pronta que você quer que os outros aceitem. Não é isso? Ora, se você procurar a obra inteira de Platão ou de Aristóteles, você não tem um exemplo de argumentação. Nenhum. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Você vê que Sócrates, nos diálogos, ele nunca está interessado em provar coisíssima nenhuma. Ele está interessado, através de perguntas, em levar as pessoas a uma certa descoberta. É certo? Sem saber sequer se eles conseguirão, primeiro, ter a experiência da descoberta que ele quer levá-los a ter. E segundo, se eles conseguirão expressá-la de maneira adequada. Ele não sabe isto, mas todo o método dele, o método dialético socrático, é para levar os seus ouvintes a perceber algo, ou seja, a comparticipar de uma experiência que ele também teve, de algum modo. E isto é o máximo. Ele nunca convence ninguém de nada, tanto que ele nunca tem uma ideia pronta para apresentar. Quando ele diz, eu só sei que nada sei, quer dizer, eu estou partindo de um estado de ignorância para ver se no curso deste diálogo eu chego a conhecer alguma coisa. Não é isso? Eu parto de um desconhecimento para chegar a um conhecimento. Isso é exatamente o contrário de uma prova. Não é isso? A prova subentende que você já tenha a tese pronta para ser oferecida. E que daí você vai calçá-la e reforçá-la mediante argumentos, você vai responder a objeções e assim por diante. Na verdade, quem aparece às vezes com teses prontas são os ouvintes de Sócrates. E Sócrates faz perguntas que vão corroendo a certeza que os indivíduos têm daqueles pontos e recolocando os indivíduos, os seus ouvintes, numa posição de investigar, tá certo? E numa posição de se examinar a si mesmos, sondar a sua memória, sondar a sua experiência e tentar expressá-la. É isso que ele está fazendo. Com relação às obras de Aristóteles, bem, nós não temos todas as obras de Aristóteles e sobretudo, não temos as obras mais populares de Aristóteles, que são escritas no estilo mais didático. Nós temos apenas notas e apostilas de aula. Mas nessas notas e apostilas de aula, você não vê Aristóteles interessado em provar tese alguma. Ao contrário, ele também está investigando. O método que ele usa é sempre a dialética. O que ele faz? Ele parte de uma pergunta, de uma dúvida qualquer, não é isso? Analisa os vários sentidos que essa pergunta pode ter,
ou seja, às vezes desmembra uma investigação em 4 ou 5 diferentes. Depois ele faz o repertório das respostas já oferecidas pelos sábios que examinaram essa questão antes, seja respostas diretas a esta questão, seja respostas que não dizem propriamente respeito a esta questão, mas que tocam nela de raspão e que podem ser usadas então nesse repertório. E com estas opiniões ele cria o quê? Um feixe de contradições. Em seguida ele elabora essa contradição para ver se os pontos discordantes se referem efetivamente aos mesmos aspectos da coisa considerada, ou se estão falando de coisas diferentes, ou se estão falando desde perspectivas diferentes. E com isso ele esclarece os 3 pontos fundamentais na definição de na programação de uma investigação científica, que são o seu objeto material, isso é, do que estamos falando, né? O seu objeto formal motivo, isto é, qual é precisamente a pergunta que estamos fazendo, e terceiro, o seu objeto formal terminativo, ou seja, aonde pretendemos chegar com esta investigação, quer dizer, que tipo de resposta precisamos, né? Então, com isto, ele parte então de um objeto e de várias perspectivas diferentes que são oferecidas com relação a esse objeto e monta uma investigação, não é isso? E o objetivo é chegar, vamos dizer, a alguma conclusão e não provar esta conclusão. Quer dizer, o provar começa na hora que alguém tem objeção às conclusões, mas o Aristóteles está buscando as conclusões e não tentando defendê-las perante alguém. É claro que existe no escrito aristotélico, assim como do Platão, várias discussões onde 2 teses se enfrentam durante algum tempo, mas não é no sentido de provar nada, e sim no sentido de poder prosseguir a investigação. Então, praticamente, esta palavra argumentação, ela é inútil no estudo da filosofia de Platão e Aristóteles. Eles nunca argumentam. É isso, então, a preocupação com a prova é muito posterior. Da onde surge a preocupação com a prova? No livro do Alois Dempf, sobre o formato da concepção, o desenvolvimento dos gêneros literários no cristianismo, ou seja, do gênero literário dentro da literatura da igreja, ele mostra que nos primeiros séculos, os primeiros padres da igreja, quando faziam as suas pregações, se defrontavam com objeções e com dificuldades, seja objeções que eram formuladas por eles mesmos ou por seus colegas, ou por objeções que eram apresentadas por adversários, por inimigos da fé cristã. Então tentavam responder a isso da melhor maneira possível e defender os seus pontos de vista. Então aí começa a preocupação com a argumentação. Veja, isso aí Aristóteles é 400 anos antes de Cristo, não é isso? Então isso aí é mais 1 ou 2 séculos, decora 600 anos entre Aristóteles e isto. Você vê como isso estava longe das preocupações de Aristóteles. Mais ainda, isto acontece num período em que os escritos de Aristóteles haviam quase todos desaparecido. Haviam sobrado alguns pedaços do órgão e alguns pedaços da metafísica, salvo engano. Tá certo? Mas livros inteiros, como por exemplo a Física, o De Anima, etc., tinham desaparecido de circulação. Então, a preocupação com a argumentação surge não dentro do campo filosófico, mas no campo apologético, apologia da religião. Esta apologia é possível por quê? Porque os cristãos tinham uma doutrina pronta. A doutrina estava ali dada no Evangelho. Não é isso? Então, às vezes, dada de uma maneira explícita, às vezes de uma maneira mais compacta, que os teólogos então interpretavam e expressavam em linguagem doutrinal. Mas o próprio esforço da teologia é argumentar, não, isso é esforço da apologética. A teologia, o que ela tentava fazer era pegar os elementos que estão dados no texto sacro e expô-los numa sequência ordenada sob forma de doutrina.
O evangelho aparece, na maior parte dos casos, sob a forma de uma narrativa. Por isso se chama evangelho, quer dizer, uma boa notícia. Uma boa notícia certamente não é uma doutrina, uma teoria, é uma narrativa. Jesus fez isso, depois fez aquilo, foi para tal lugar, disse tal coisa, pá. Então, pegar esse texto narrativo e transpô-lo para uma forma doutrinal hierarquizada, quer dizer, você tem os elementos fundamentais da doutrina e tem as suas consequências, né? Este esforço, vamos dizer, de exposição, da transposição do Evangelho em doutrina, é o que se chamará depois a evolução do dogma. Não, o dogma é uma afirmação que é apresentada como se fosse uma expressão, vamos dizer, da verdade, ou da realidade, no caso a expressão da verdade divina, né? Então, é um ensinamento do próprio Deus. Então, se você pegar as falas do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, eu acho que não dá 4, 5 páginas, não passa disso, o resto é tudo narrativa. Mas, então, os elementos doutrinais que já vieram em forma doutrinal pela boca do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo são poucos. O resto da doutrina tem que ser puxado de dentro da narrativa, não é isso? Então, esse primeiro tópico importante, a argumentação surge, a preocupação com a argumentação não surge de dentro de uma preocupação filosófica, mas de uma preocupação que não é sequer teológica, que é apologética. Apologética é a defesa da fé. Ora, você não pode fazer a defesa da fé se você não tem a doutrina da fé anterior. Então, primeiro você tem o esforço teológico da exposição, da transposição da narrativa em doutrina, e quando você tem a doutrina, então você apresenta essa doutrina, as pessoas oferecem objeções, e daí você começa a argumentar. Então, esses argumentos, aos poucos, vão se organizando, porque as objeções, elas se repetem, e tem objeções que são aparentadas, ou uma que depende da outra. Então, a ordenação das próprias objeções e a ordenação das respostas, isso é um processo que vai durar muito tempo, que dura até hoje, na verdade, e que alcançará o seu cume nas grandes sumas medievais. O que é a suma? A suma é uma apresentação da doutrina numa ordem hierárquica, que começa dos pontos principais para os secundários, e que a cada passo discute as várias objeções possíveis para chegar à interpretação correta. Então, a suma, ela tem ao mesmo tempo uma função teológica e uma função apologética também. A teológica predomina, claro, eles estão preocupados em expor a doutrina, mas não podem fazê-lo sem oferecer respostas a objeções. Portanto, algum elemento apologético tem ali também, tá certo? Então, a argumentação não é algo característico nem próprio da filosofia. Isso é absolutamente fundamental, né? A argumentação supõe um público que você deseja persuadir de algo e que não está se persuadindo tão fácil. É uma preocupação totalmente extra-filosófica. Você vê aqui nos diálogos socráticos, Sócrates não se defronta com seus inimigos, ele só se defrontará com os inimigos na apologia, a defesa de Sócrates, a defesa que ele faz dele perante o tribunal, somente aí, né? No resto ele está sempre discutindo com o quê? Com um círculo de amigos que, tal como ele, não estão interessados em impor verdade nenhuma, mas estão interessados em buscar a verdade junto com Sócrates, né? Do mesmo modo, nos escritos de Aristóteles, você vê o quê? Um professor investigando a verdade junto com seus alunos. Não há inimigos presentes e, portanto, não há argumentação alguma. A argumentação surge dentro do contexto religioso e surge tardiamente, quer dizer, 600 anos depois de Aristóteles, né? Então, daí cabe a pergunta: como é possível que, decorridos tantos séculos, uma certa escola fizesse da argumentação um dos seus pontos fundamentais, e acreditasse que isto é o próprio da filosofia
e que aquilo que escapa dessa preocupação com a argumentação está fora da filosofia. Quer dizer, houve aí, de fato, uma inversão de perspectivas. A filosofia teve que mudar muito para chegar, vamos dizer, a fazer da argumentação, que era um negócio secundário, uma das suas preocupações fundamentais, se não a principal. Então, é evidente que isso só pode acontecer numa época em que, vamos dizer, muitas certezas públicas foram demolidas ou dissolvidas e na qual a polêmica está comendo solta. Então, quer dizer, o filósofo, nesse caso, ele já entra em ação num meio, né, que já está carregado de polêmica. E ele entra para quê? Ele entra para provar alguma coisa. Então você vê que desde o início a preocupação de provar é mais importante do que a preocupação de investigar. Isso é notável, por exemplo, nos livros do George Moore. O George Moore, ele entra em discussão, já no seu livro principal, que chama Princípio, a Ética, Princípios da Ética, ele já entra de cara num debate com a filosofia idealista que ele pretende demolir, com os idealistas e com os céticos. Ele procura demonstrar que existem certas crenças do senso comum que são absolutamente inabaláveis, porque elas constituem o fundamento da possibilidade da filosofia e, portanto, não podem ser investigadas pela própria filosofia. Uma dessas teses, por exemplo, ele diz, olha, existem entre as teses do senso comum que ele subscreve e defende contra os céticos e idealistas, a seguinte sentença: eu tenho um corpo que é mais ou menos o mesmo desde que eu nasci, que se modifica no curso do tempo, que ocupa um certo lugar no espaço e que convive se encontra com outros corpos, tá certo? Com os quais sucede mais ou menos a mesma coisa. Ele diz, olha, todo mundo sempre acreditou nisto, tá certo? E a filosofia não pode colocar isto em dúvida, porque a existência desses corpos é um pressuposto da atividade filosófica. Eu acho esse argumento do Moore inteiramente válido, tá certo? Só que, evidentemente, isso é uma coisa muito pobre, né? Ou seja, o Moore entra na filosofia já com uma atitude polêmica, né? Se você tem toda uma tradição de filosofia idealística que reduz tudo a estados interiores do sujeito, e de filosofia cética que, na esteira de David Hume, negavam a existência até de um eu, de um sujeito autoconsciente, etc, etc. Então, o Moore entra, né, já tentando derrubar tudo isto e dizendo, olha, aqui essa sentença do senso comum, presta atenção, vocês não podem impugnar sinceramente. Isto é importantíssimo. Isso está, vamos dizer, entre as teses fundamentais do princípio da ética, e ele mete lá a palavra sinceramente. Nenhum filósofo pode sinceramente colocar isto em dúvida. Voltaremos a este ponto da sinceridade daqui a pouco. Daí, George Moore, em Princípio da Ética, diz o seguinte: parece-me que as dificuldades e discordâncias em filosofia são principalmente devidas a uma causa muito simples, isto é, a tentativa de responder a questões sem primeiro descobrir precisamente qual a questão que se deseja responder. Os filósofos estão constantemente se esforçando para provar que o sim ou o não vão responder às questões para as quais nenhuma dessas respostas é correta, devido ao fato de que o que eles têm dentro das suas mentes não é uma questão, mas várias. Essa preocupação é inteiramente legítima, só que ele está chegando nisso. Se ele acha que ele descobriu alguma coisa, ele está 2.400 anos atrasado em relação a Aristóteles, porque isto é o que Aristóteles ensina, né, no livro da interpretação e das categorias. Quer dizer, você pode formular, quer dizer, uma mesma sentença, uma mesma afirmação ou uma mesma pergunta em diferentes contextos, significa coisa completamente diferente, e dentro de uma questão filosófica pode ter diversas questões embutidas que nós precisamos descascar, separar uma da outra e tentar articulá-las num conjunto. Então,
esta proposta do More, fala, bom, eu não sei quanto que ele conhecia da filosofia de Aristóteles, não tem ideia, tá certo? Mas isso é uma coisa muito comum, um filósofo aparecer com alguma novidade que já foi apresentada 2.400 anos por Aristóteles. Isso acontece a todo momento.